Imagine a cena. Você está na reunião trimestral de orçamento da diretoria. Você, profissional de RH, se preparou por semanas. Você leva os seus dados da pesquisa de clima, os índices de turnover e defende com paixão a necessidade de um novo programa de desenvolvimento de liderança focado em gestão humanizada e um orçamento para a saúde mental. Você termina sua fala, há um breve silêncio. Então o diretor financeiro ajusta os óculos e por cima da planilha diz: "Eu entendo a importância, mas qual será o ROI disso?" Isso é soft, não é prioritário agora. Prioritário é a troca do maquinário da linha 3. Vamos deixar isso para o próximo semestre. E mais uma vez, a sua pauta é engavetada. Você sai da sala frustrada, se sentindo que está lutando sozinho para provar que as pessoas se importam. Agora, avança alguns meses. O e-mail chega do seu departamento jurídico. O assunto: urgente, novas diretrizes de NR1 e GRO. Você abre, esperando mais um comunicado sobre ergonomia ou sobre IPIs, mas o que você lê te paralisa. As palavras são claras. A partir de agora, a empresa é obrigada a incluir no seu programa de gerenciamento de riscos, o GRO, os riscos psicossociais. Tati, o que isso significa? Isso significa que a lei agora exige que você mapeie, gerencie e previna o estresse crônico, a sobrecarga emocional e o burnout como o mesmo rigor que você gerencia um risco de acidente físico. O jogo mudou. Aquilo que o seu diretor financeiro chamava de soft agora é lei. Aquilo que era visto como frescura ou um problema do indivíduo agora é oficialmente um risco organizacional que gera passivo trabalhista. O RH não está mais pedindo por favor. O RH agora tem o poder e a obrigação de liderar essa agenda. Mas a pergunta que vale R$1 milhão é: você, profissional de RH, está preparado para isso? Hoje, eu não quero falar sobre essa lei em si. Eu vou te entregar um mapa estratégico para você transformar essa obrigação legal na sua maior oportunidade. Vamos parar de falar de bem-estar como algo legal e começar a falar de saúde integral como a base da gestão de riscos e da sustentabilidade humana do seu negócio. Pois bem, a primeira coisa que precisamos entender é que a NR1 não está pedindo para o RH virar um consultório de psicologia. Ela está pedindo para o RH atuar como um engenheiro de riscos em parceria com a saúde e segurança do trabalho. O erro que a maioria das empresas comete é atuar no sintoma. Elas oferecem um aplicativo de medição, uma palestra sobre resiliência, o yoga laboral. Isso é ótimo, mas é paliativo. É como dar um analgésico para um funcionário que está com dor crônica nas costas sem nunca investigar a cadeira quebrada em que ele senta 8 horas por dia. A NR1 não quer que você trate os doentes, ela quer que você pare de adoecer as pessoas. E é aqui que entra o conceito de risco psicossocial. O que é isso na prática, Tati? Ele não é abstrato, ele é concreto. A própria norma aponta para os riscos ligados à organização do trabalho. Na prática, são 3 grandes áreas. Primeira área, sobrecarga e excesso de demanda. Metas inatingíveis que já nascem frustradas, pressão por velocidade que excede a capacidade cognitiva do ser humano, falta de clareza sobre o que se espera, gerando retrabalho constante. E a cultura do sempre estar online, que impede a desconexão e a recuperação mental. Fator número 2, falta de controle e autonomia. O líder microgerenciador que sufoca a equipe, a burocracia excessiva que impede o trabalho de fluir, a sensação de que você é apenas uma engrenagem, sem voz para opinar sobre como o seu trabalho é feito. Terceiro ponto, colapso da comunidade das relações. O ambiente de trabalho tóxico, com fofoca, assédio moral, explícito ou velado, a falta de apoio dos pares e, principalmente, líderes que causam danos, que humilham, que ignoram, que criam as panelinhas. O seu papel como RH mudou. Você não é mais o organizador de eventos de bem-estar, por favor. Você é o diagnosticador que deve perguntar onde, na nossa organização do trabalho, estamos gerando este tipo de riscos. Ok, Tati, eu entendi a mudança da mentalidade, mas por onde eu começo? Você começa pelo diagnóstico. Você não pode gerenciar o que não se mede. O jurídico vai te cobrar um plano de ação. E um plano de ação sem diagnóstico é um tiro no escuro. O RH precisa liderar a criação de uma matriz de risco emocional. Pense nela como se fosse um mapa de calor da sua empresa, onde estão os pontos mais quentes, as áreas com maior risco de incêndio psicossocial. Para você poder construir essa matriz, você vai cruzar dados que você já tem. Por exemplo, dados quantitativos.
Os números de absenteísmo, de atestados, qual é a área que tem mais atestados por ansiedade, estresse, de CIF-F, por exemplo. Peça ajuda do médico do trabalho. Turnover, qual é o líder que tem maior taxa de rotatividade? Isso não é coincidência, é sintoma. Pesquisa de clima. Quais perguntas da sua pesquisa, sobrecarga, reconhecimento, justiça, estão com as piores notas? Em quais departamentos? Dados de produtividade. Onde estão os maiores índices de retrabalho, erros ou acidentes? Dados qualitativos. Entrevistas de desligamento. O que as pessoas estão dizendo quando elas estão indo embora da empresa? O que elas falam sobre a liderança, sobre a carga mental? Grupos focais e entrevistas de permanência. Reúna grupos e áreas críticas e pergunte com segurança psicológica: o que mais drena a sua energia no dia a dia aqui? O que mais te causa pressão ou estresse desnecessário? Descreva um dia de trabalho em que você se sentiu sobrecarregado, sobrecarregada. O que aconteceu neste dia? Você se sente segura para dar uma ideia ou admitir um erro para seu líder? Ao cruzar esses dados, você terá um mapa. Você vai descobrir que o risco psicossocial não é uma empresa inteira. Ele está concentrado. Talvez esteja na liderança X, que é um líder que causa dano, ou de repente no processo Y, que gera uma carga mental insustentável. Agora você tem um diagnóstico para apresentar à diretoria. Você não está mais falando de sentimentos, você está falando de um mapa de risco que impacta diretamente a operação. Agora, o maior erro que o RH pode cometer é tentar fazer isso sozinho. A NR1 é uma norma de saúde e segurança do trabalho. Ela vive dentro do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é historicamente um território do SESMIT, da Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Se o RH não se aliar ao SESMIT, duas coisas vão acontecer. Ou o SESMIT vai criar um plano burocrático de papel, focado apenas no físico e ignorar o risco psicossocial, ou o RH vai criar um plano soft, que não se conecta com a gestão de riscos e não terá força legal. A NR1 exige uma tríade de cuidado: RH, SESMIT e liderança. O seu papel como RH é ser a ponte. Você precisa marcar uma reunião com o engenheiro de segurança, com o médico do trabalho e definir um plano de ação integrado. O RH ele entra com o diagnóstico qualitativo, pesquisa de clima, grupos focais, entrevistas e a expertise em desenvolvimento de liderança e cultura. O SESMIT entra com a expertise e metodologia de gestão de riscos, os GRO, os dados de segurança, os atestados e a conexão legal com a norma. A CIPA entra com a capilaridade, ajudando a identificar os riscos na ponta e a disseminar as ações de prevenção. Juntos, vocês vão desenhar um plano de ação que ataca as causas raiz identificadas na matriz de risco. E esse plano de ação não será uma palestra de mindfulness. Com o diagnóstico em mãos e a aliança com o SESMIT formada, o plano de ação não pode ser mais yoga. O plano de ação precisa atacar a causa raiz que o seu mapa de calor mostrou. 90% das vezes, a causa raiz do adoecimento no trabalho tem nome e sobrenome: liderança. A NR1 é, no fundo, uma lei que exige que as empresas tenham líderes humanizados. O seu papel como RH agora é treinar essa liderança para ser a primeira linha de defesa contra o risco psicossocial. O seu programa de treinamento de líderes, a partir de agora, precisa mudar de forma obrigatória o protocolo de detecção e prevenção de sofrimento. Você precisa treinar os seus líderes para detectar sinais precoces. O líder é o sensor mais próximo da equipe. Ele precisa estar treinado para notar a mudança de comportamento. O funcionário que era falante e ficou calado, o que era pontual e começa a se atrasar, a irritabilidade, o cinismo, a quebra abrupta na qualidade da entrega. Ter a conversa de apoio. O líder não é um terapeuta, mas ele é o guardião do ambiente. Ele precisa saber como ter a conversa difícil de apoio. Um passo número 1 para facilitar a vida do líder. Maria, eu notei que nas últimas semanas você pareceu mais quieta nas reuniões de entrega e isso acabou atrasando o que não é seu padrão. Eu estou preocupado. Você está se sentindo bem? Passo número 2, escuta ativa. Apenas ouça, sem julgar, sem soluções. Passo número 3, obrigado Maria por compartilhar. Com base no que você me disse, como eu posso te ajudar no trabalho? Podemos repriorizar as suas tarefas? E quero lembrar que temos o canal de apoio confidencial da empresa, que pode ser um ótimo recurso para você neste momento. Gerenciar a carga mental não é só tarefa. O líder precisa parar de ser um passador de tarefas e se tornar um gestor de carga. Ensinar o líder a perguntar para a equipe:
Temos 5 projetos prioritários. Qual é a capacidade real da equipe para entregar isso com qualidade e saúde? O que precisamos dizer não ou não agora? O RH fornece as ferramentas e o líder se torna o agente que aplica a vacina contra o adoecimento no dia a dia. Aqui falamos de cumprir lei e gerenciar riscos, mas as empresas de vanguarda, aquelas que realmente atraem e retêm os melhores talentos, elas estão indo além. Elas não querem apenas não adoecer, elas querem ativamente ser o espaço de saúde e de cura. É aqui que o RH pode introduzir o pilar da saúde espiritual. E atenção, espiritualidade no trabalho não tem nada a ver com religião, tem a ver com propósito e sentido. E o que responde às perguntas: por que eu faço o que faço? O meu trabalho importa? Uma pessoa pode aguentar uma carga de trabalho alta se ela vê um sentido claro nisso. O que gera o adoecimento é a combinação de alta carga e a sensação de inutilidade. Como o RH pode atuar nisso? Primeiro, conecte o trabalho ao propósito maior. O RH deve ajudar os líderes a comunicar o porquê. Não apenas precisamos vender 10% a mais, mas precisamos vender 10% a mais porque nosso produto ajuda as pessoas a alguma coisa. Ponto 2. Crie espaços de fala e de reconhecimento RH. Implemente rituais como círculos de cuidado, onde a equipe pode compartilhar não apenas o status do projeto, mas os seus desafios e vitórias pessoais. O reconhecimento que cura não é o bônus no final do ano, é o obrigado. Seu trabalho fez a diferença, dito na hora certa. Quando você une a gestão de riscos em R1 com uma cultura de propósito e saúde espiritual, você cria uma organização que não apenas cumpre a lei, mas se torna como um imã para os talentos. Concluindo, a nova exigência da NR1 não é um fardo burocrático, é a maior oportunidade da história do RH. Ela é a alavanca que precisávamos para mover a pauta da saúde mental do campo desejável para o campo obrigatório, do soft para o risco. Você pode ser o RH burocrata que vai apenas criar um formulário para o GRO, marcar um cheque na lei e continuar vendo a cultura adoecer. Ou você pode ser o RH estrategista, o RH que vai usar essa norma como um argumento final para redesenhar a organização, para se aliar ao SESMIT, para treinar a liderança e para provar à diretoria que investir em líderes humanizados e uma cultura de bem-estar não é custo. É a forma mais inteligente de gerenciar riscos, de reter talentos e de garantir a sustentabilidade humana e financeira do negócio. A lei agora está do seu lado. A pergunta é: e o que você vai fazer com isso? Bom, se este conteúdo te preparou para essa revolução, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu gostei para que mais profissionais de RH e líderes entendam o seu novo papel. E compartilhe com o seu time jurídico, com o SESMIT, com a sua diretoria, porque essa conversa precisa acontecer agora. E para você que está pronto para liderar essa transformação, eu deixei um link especial aqui na descrição para você poder continuar essa jornada comigo. Agora, me conta aqui nos comentários, na sua empresa, qual você acredita que é o maior risco psicossocial hoje? É a sobrecarga? A falta de autonomia? Ou será que a liderança despreparada? Este vídeo terminou, mas nós estamos preparando muitos materiais relevantes para você. Então, não fuja, hein? Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.